Jovem Pan Morning Show. No começo do programa eu fiz uma pergunta aqui, uma pergunta retórica para os meus colegas de bancada aqui, para os ouvintes também que nos acompanhavam na abertura do programa. A pergunta foi a seguinte: vocês se lembram do assassinato da menina Isabela Nardoni em março de 2008 em São Paulo? Pois é, retórica porque é difícil encontrar alguém que não se lembre dessa tragédia, dessa história no crime do Brasil e do mundo, né? Afinal, foi um crime que abalou não só o Brasil, mas o mundo todo. Alexandre Nardoni, pai da Ana e a Ana Carolina Jatobá, a madrasta, foram condenados pelo assassinato da criança que despencou do alto do edifício London, na zona norte da capital paulista, quando tinha 5 anos de idade. Pois bem, esse caso está novamente sob os holofotes, ou vai estar muito em breve com o lançamento desse livro aqui, que você que nos acompanha em imagens está vendo aqui em minhas mãos. É um livro que vai ser lançado e tem o título de O Pior dos Crimes. A previsão é de lançamento dia 19, me corrija se eu estiver errado. Certinho, dia 19. Dia 19, O Pior dos Crimes, a história do assassinato de Isabela Nardoni, escrito pelo nosso convidado de hoje aqui, o jornalista Rogério Pagnã, da Folha de São Paulo. Eu falei Pagnã no início, aí depois me corrigiu dizendo que era Pagnã. Você deixou livre para falar, eu vou falar da forma correta do italiano, o Pagnã. Então. Seja bem-vindo aqui ao Morning Show, o Rogério. Obrigado pela tua participação aqui. Imagina, eu que Por que você decidiu, primeiramente, pra gente começar o papo, por que você decidiu fazer uma investigação paralela sobre esse caso? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar sentado aqui, né? Poxa, obrigado você pela presença, por aceitar o nosso convite. Já aceitei de primeira. Eu falei, é um orgulho, uma honra estar aqui e principalmente poder falar um pouco dessa obra, porque é um caso que comoveu muitas pessoas. E muita gente, só de ver a informação do lançamento desse livro, já estão criticando que é uma defesa do casal, né? E eles estão criticando. Então é uma oportunidade também de explicar o que é a obra, né? Vamos lá. O que é a obra? Ele é um trabalho jornalístico, é uma investigação jornalística e segue os mesmos rigores de uma publicação correta, séria, que se baseia em documentos, em entrevistas, não tem nada inventado, nada, nenhum trecho, nenhum diálogo que eu coloco no livro eu criei. Eu não me permiti a liberdade poética em alguns pontos e recriar fatos que eu não tinha conhecimento. Então tudo que está aí é baseado em documentos e fatos. E por que eu decidi? Aqueles fatos que acontecem na nossa vida, que a gente chama de coincidência, às vezes algumas pessoas chamam de destino. Eu estava de plantão na Folha de São Paulo no final de semana que aconteceu esse crime e o pauteiro do jornal pediu para que eu fosse lá no 9º DP para ver essa história que chamava a atenção, que era uma menina que tinha caído do 6º andar da janela, do 6º andar do apartamento do pai, e tinha dúvida se era um acidente, que naqueles dias 2 meninas tinham caído acidentalmente da janela, ou se era um crime, se era um homicídio. E logo nos primeiros dias, a polícia conduziu a investigação para um assassinato e apontou o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá, que é a madrasta, como os principais suspeitos. O julgamento aconteceu em 2010 e por conta de uma matéria que eu fiz de um pedreiro aos fundos do edifício London, eu fui chamado como testemunha nesse processo. O que o pedreiro dizia? Ele dizia que na noite do crime, uma pessoa tinha arrombado o portão aos fundos do London. Era um prédio em construção. E eu procurei a polícia militar e a polícia civil. Eu perguntei, algum policial entrou nesse prédio, arrombou esse portão? Oficialmente, a polícia me disse que não. Então, naquele momento, quando se discutia a segurança do edifício London, era uma informação importante. E a defesa, ela achou por bem me levar para falar aos jurados essa informação. Basicamente isso. E até o julgamento e até hoje, ninguém sabe quem estourou aquele portão. Não sabia até essa obra, porque eu descobri quem foi que estourou esse portão. Sim. Também descobri outras informações que nós conhecemos, temos como verdade absoluta e que elas na verdade não existem. A versão oficial que nos contaram, muitos pontos eles foram apresentados, nos convenceram de que aquilo existia, mas na verdade, quando você vai analisar as provas profundamente, elas não existem.
Por exemplo, o sangue do carro onde a menina foi transportada e onde teria sido iniciada a agressão. Sim. Com a madrasta, A né? madrasta. Vocês lembram? Havia sangue no carro, era basicamente sim. essa informação que ficou. É. Mas no seu livro tem, desculpa, só acrescentando um Ótimo. ponto, tem o depoimento deixa eu pegar aqui certinho pra não falar bobagem, de uma perita, da Rosângela Monteiro, falando, olha, eu não afirmei, como é que foi essa história? Exatamente. O que aconteceu? Eu tinha na época uma dúvida se esse sangue ou esse material que foi encontrado era sangue ou não. Algumas pessoas falaram que era inconclusivo para sangue. O que eu fiz? Eu procurei uma pessoa totalmente imparcial para analisar esse laudo, que é a Norma Bonacorso, que ela é superintendente da Polícia Científica de São Paulo. Era uma das pessoas que criaram o núcleo que estuda DNA, e ela acredita na culpa do casal, mas ela analisou o laudo friamente. Ela falou para mim no livro, em entrevista gravada, todas são entrevistas, as pessoas aparecendo, ela falou, nunca foi sangue, nunca foi sangue. Isso é um material biológico e provavelmente, analisando o perfil genético do que foi encontrado, deve ser dos meninos, porque do grau de comparação que tem, são 15 pontos que podem ser comparados. De congruência, né? Para você Exatamente. estabelecer se é ou não da pessoa. 13 deles coincidem com a madrasta. Então, como tem o perfil biológico masculino, então provavelmente seja da... Então a gente foi convencido que a agressão começou no carro por conta desse sangue, mas ele não existe. Essa é uma das revelações do livro. Ô, Rogério, o pessoal não gosta de jornalista que escreve livro, né? Eu, aliás, quero te agradecer de público. Você deu na Folha de São Paulo uma página para o meu livro Laços de Sangue do PCC e também colocou que o PCC fez um salve para pegar eu e o procurador. Da mesma forma que a Folha de São Paulo, quando deu uma página sobre o teu livro, coloca o promotor Sembranelli falando que quer te processar. As pessoas não gostam de quem escreve livro. Como é que você avalia um promotor vir a público falar que vai processar um jornalista investigativo só porque ele discorda da linha do Ministério Público? Na verdade, ele foi mais uma vez precipitado, sem querer entrar em confronto com ele, porque ele não leu o livro. Se ele tivesse lido, ele teria mais condições de avaliar. Em nenhum momento eu faço ataque ao Ministério Público, em nenhum momento eu desrespeito quem quer que seja no livro, inclusive o casal. Eu trato o casal com respeito, embora acredite, eu particularmente, que eles tenham culpa, que eles sejam culpados, mas a minha impressão pouco importa. Mas o que o Sembranelli fez? Ele começou a atacar, dizendo que é uma informação leviana, que não existe falhas na investigação. Então, o que me entristece nesse caso é que o exemplo do sítio do Lula. Teve uma reportagem muito bem feita do Flávio Ferreira que apontou que havia indícios de que a empreiteira teria reformado. Então, o Ministério Público pegou essa informação e utilizou e nunca criticou o jornalista por ter apresentado. O livro, ele traz informações que o Ministério Público ele deveria agradecer o papel do jornalista investigativo. Eu apresento informação. Quem julgou que pode ser uma fraude é quem leu. E, aliás, eu queria fazer um registro. O Carlos Andreas, uma pessoa extremamente séria, né, vocês bem conhecem, o Walter Nunes, que é o jornalista que fez pela Folha, eles analisaram a quantidade de informações que tem no livro, eles consideram que o caso precisa ser reaberto. Sabe? A quantidade de problemas que havia na investigação, que há na investigação, eles consideraram. Mas o Carlos Andreas ainda diz o seguinte, falou assim, se não abrir, esse Brasil perdeu toda a decência do mundo em analisar questões de processo aí de júri. Rogério, deixa eu só te perguntar uma coisa, mas o que você, assim, bom, eles foram julgados, condenados, tá? Um caso célebre, né? Tá tudo no teu livro aí, tem a sua versão, as coisas que você conta, mas o que te motivou mesmo? O que você quer com o livro? Você diz que você considera que eles tenham culpa, né? Com relação a esse livro. O que você quer com esse livro? Qual é o teu primeiro objetivo em escrever isso, em reescrever, digamos, essa história? O objetivo não é mostrar que o casal é culpado ou inocente. Embora as pessoas que estão lendo estão fazendo a sua própria avaliação. Eu trago as informações para as pessoas elas mesmas avaliarem, entendeu?
Tem uma pessoa que leu o livro, da própria da editora, ela sempre acreditou na culpa do casal. E ela falou, Rogério, hoje eu tenho muita dúvida se isso aconteceu. Esse livro, ele não trata só do assassinato de Isabela Nardoni. Ele trata do processo de construção de culpa. Esse que é o grande mérito desse livro. E outro mérito também. Ele não conta uma história que as pessoas sabem. Ele conta uma história que as pessoas não sabem. 90% do material que está aí, 90% as pessoas desconhecem. Então, é uma versão nova, e o livro ele tem uma propriedade que o do Laços de Sangue ele tem, que eu acho que é muito importante do seu livro, Tonholi, que eu li, gostei, tem uma informação que ela é muito importante, que é a história do Marcola. Então, o livro, para mim, o livro-reportagem, além de tudo, ele tem que ser importante, inclusive, de informar. Ele informa, e tem muitos pontos que vocês que conheceram, acompanharam bem, eu não acredito que isso aconteceu, mas aconteceu. Ô Pagner, só para ilustrar o que foi falado agora do Sembranelli, só para quem pegou o assunto boiando entender, o Francisco Sembranelli era o promotor, ou seja, era quem estava acusando o casal em 2008, e o Pagnan, com esse livro aqui, o Rogério Pagnan, O Pior dos Crimes, ele tá falando o seguinte, como ele acabou de falar, olha, 90% das informações aqui são novas, você vai tirar suas conclusões, eu acho que talvez as investigações tenham deixado de lado tais coisas, e o Sembranelli, que não é mais promotor, hoje ele é procurador, ele foi uma das pessoas que estava acompanhando o caso e acusando o casal à época, virou e falou, peraí, esse livro aqui é leviano, eu não concordo, começou a comprar briga com o Pagnan, só para deixar bem ilustrado aqui o que aconteceu. Eu acho que depois que ele lê o livro, eu acho que ele pode até pedir desculpa, tá? Porque não faço ataque, não faço, classifico o que eles fazem, né? Uhum. Eu queria fazer uma pergunta, Lógico. porque uma das coisas que até a defesa alegava é que poderia ter uma terceira pessoa que tivesse entrado no prédio. Então você falou agora a história desse portão que foi arrombado. O seu livro colabora com essa tese de que talvez tenha mesmo uma terceira pessoa nessa história que a gente desconhece? Só um instante, o Rogério vai responder daqui a pouquinho. A gente volta com essa questão colocada pela Paulinha. Tem que ir para o intervalo, Rogério. Daqui a pouco a gente segue nessa entrevista aqui, falando do caso, trazendo novamente o caso Isabela Nardoni aqui, que é o tema do livro do Rogério Pagnan, que está aqui com a gente nesta manhã. Está aqui, ó, O Pior dos Crimes, a história do assassinato de Isabela Nardoni. A gente já segue nessa conversa. O livro vai ser lançado no próximo dia 19. Daqui a pouco a gente segue. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Partiu pra cima. Chegou a hora, é agora, vamos fazer um barulho, com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho, pra levantar essa bola, levantar a cabeça, pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça. Partiu pra cima. Vem ser jovem com a gente vencer. Vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto. Vem ser jovem. Partiu pra cima. Juntos daqui pra frente, nada mais nos separa, mesmo contra a corrente, nossa marcha não para, nossos votos de paz, prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude. Vem, 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 vem ser jovem com a gente vencer. Vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto. Vem ser jovem. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show dessa sexta, a gente está recebendo aqui no estúdio o jornalista Rogério Pagnan, da Folha de São Paulo, autor do livro... Pagnan. Não, é Pagnan. Falou que o certo é Pagnan. Liberdade. Fala errado você. Eu tô prestando atenção legal, né? Fala errado você, Caio. O jornalista Rogério Pagnan, da Folha de São Paulo, que está lançando O Pior dos Crimes, esse livro que você que nos acompanha em imagens está vendo em minhas mãos, a história do assassinato de Isabela Nardoni. Paramos no bloco passado com uma pergunta deixada aí pela Paulinha. Aliás, vamos falar da hashtag. Como é que tá a nossa hashtag aí? Casal Isabela Nardoni. Casal Isabela Nardoni. Todo mundo relembrando o caso aqui, como foi, o que é que acha, enfim, com perguntas também. Eu vou tentar fazer as perguntas aqui, se vocês usarem essa hashtag caso Isabela Nardoni. A minha pergunta tinha a ver com uma tese, que foi até uma tese da defesa, de que teria uma terceira pessoa nessa história.
que alguém poderia ter entrado no prédio, que, enfim, não seria o casal, seria essa terceira pessoa. Eu queria saber se com essa investigação para o livro existe mesmo margem para que essa tese seja verdadeira. A defesa ela sustentou, no primeiro momento, essa terceira pessoa. Quando trocou de advogado, do meio para o fim do processo, vamos dizer assim, o Podivor, ele passou a sustentar que não era possível saber o que aconteceu dentro do apartamento, que abria até a possibilidade de um acidente doméstico, da menina ter cortado. Foi até muito criticado na época por isso, mas eu acho que um pouco ele tem razão. As evidências que eu consegui apurar, analisando os laudos, é muito difícil dizer o que aconteceu naquela noite. Se foi ele, se foi outra pessoa, é difícil. As provas elas são frágeis para mostrar isso. É possível ter outra pessoa entrado ali? Havia tempo? Aparentemente sim. Nesse livro tem uma informação que as pessoas estão considerando muito importante, que é o seguinte: baseado nos documentos que estão no processo, tem um vizinho que ele ficou desaparecido no prédio durante 20 minutos. O casal ele é suspeito de ter cometido o crime em 13 minutos. Então, por esse tempo, é possível que outra pessoa poderia ter entrado lá. É uma história absurda, né? Mas a gente já viu tantas histórias absurdas se confirmarem. Mas, resumindo, poderia ter sido outra pessoa? Poderia. Se eu acho que foi, eu acho que não foi, mas eu não coloco a minha opinião aí. Que cada um vai ler, Vou te dar um exemplo que aconteceu no Rio comigo. A menina, ela leu o livro, ela falou: eu acreditava todo o tempo que o casal era culpado. Se eu encontrasse a madrasta na rua, era bem provável que eu iria agredi-la. Partiria para cima. Eu ia matar a madrasta. Eu rezei durante 6 anos pela memória da Isabela Nardoni. Esse caso me machucou muito. E hoje eu acredito que não foram eles, a partir da leitura. Aí eu falei assim, mas eu acredito que foi. Eu falei, mas eu não acredito por isso. Então ela pegou elementos que estão no livro e ela mesma concluiu, ela avaliou por essas informações que não foram eles. Ô, Rogério, e apesar desses pontos aí que você coloca, mas aí você ressalta, eu acredito que foi. Por quê? Na sua versão, por que você acredita que foi o casal? Tem uma revelação bastante importante nesse livro. Eu não vou adiantar muito, que vai estragar um pouco. Spoiler, não dá spoiler. Vai estragar. Mas aconteceu um fato durante a investigação que me leva a crer. Uma tratativa que aconteceu entre a família Nardoni e a polícia que me leva a crer que pode ter sido o Alexandre. Pode ter sido. Mas são indícios que não há documentos. Um diálogo entre o Nardoni e a polícia, é isso? A família Nardoni e a polícia. Não é essa que investigou o caso do nono DP. Um outro policial que eu encontrei, entrevistei todas as pessoas que participaram dessa conversa, que indicaria, já adiantando um pouco mais, da possibilidade da família ou do Alexandre Nardoni assumir Ô, Rogério, o que eles dizem? O que o casal diz? O que eles alegam? Eles sempre alegaram inocência. Inocência. E eles disseram o seguinte, resumidamente a história, que eles chegaram de Guarulhos por volta das 11h30 da noite. Todas as crianças haviam dormido no carro. O Alexandre pegou a Isabela, que tinha um sono mais pesado e tinha um corpo mais pesado, levou, deixou no apartamento, e o Alexandre retornou ao veículo para buscar a mulher e as 2 crianças que também estavam dormindo. Nesse intervalo, alguém entrou, essa versão que eles sempre contaram, alguém entrou, cortou a tela e jogou a menina lá embaixo. Não se sabe por qual motivo. Qual a motivação? Essa é a versão que eles sempre sustentaram, e eu li todos os depoimentos dos dois. Eles não quiseram dar entrevista para o livro, só adiantando uma decisão deles, eu respeito, seria legal eles... Mas eu li todos os depoimentos, assim, não há quase nenhuma contradição na versão deles, elas sempre foram muito coerentes, a não ser o ponto da tela, que eles divergiram, inclusive, no julgamento, que isso pode ter pesado
muito na condenação O deles. Tonholi quer falar, vou passar a bola pra ele. A minha é bem curtinha, é sim ou não? Aquela história da camiseta branca que ele tava usando, tinha a marca de sujeira da rede. Teve isso ou não teve? Essa é a pergunta que eu tinha também, porque a camiseta foi uma coisa que fez todo mundo imaginar Tinha ou não que tinha? poderia ser mesmo, por causa dos vestígios da grade no ombro, né? Nos lugares onde seria perfeito. Outra revelação do livro. Há uma falha muito grave nesse laudo. Eu entrevistei a Rosângela Monteiro, que ela foi responsável por fazer esse laboratório para mostrar as marcas da camiseta. O laudo, ele mostra qual que é a versão da acusação. Que aqueles desenhos que foram feitos na camiseta do Alexandre só seria possível se ele estivesse segurando um peso de 25 quilos, que era o peso aproximado da vítima. Então, a força era tão grande que ficaria marcado. Sim. O laudo, na verdade, a conclusão dele, pelas fotos, eu falo pelas fotos que foram apresentadas, ele não segura nada. Então, o resultado final do laudo mostra que a pessoa, para ter aquele desenho, ela não estaria segurando nada nas mãos. E eu perguntei para a Rosângela, eu falei, Rosângela, o laudo, o resultado, ele mostra ao contrário. Ela falou assim, foi uma falha. Mas às vezes ele jogou e chegou lá pra ver, né? Também Não, eu estou... Cabe interpretação. Estou dizendo... Tem acontecido muita coisa, mas muita coisa. o que a gente imaginou que seria segurando uma criança assim, que é o que eles disseram, que ficou... Pode ter acontecido. Isso eu não estou dizendo que não. Eu estou dizendo o que o laudo está dizendo que foi utilizado para condenação. Fala, Tonholi. Rogério, eu queria lembrar pro nosso ouvinte que a deusa da justiça Artemis é cega. Então, a justiça aceita laudo feito pela polícia e contra-laudo feito a pedido das famílias. Vamos lembrar do caso do assassinato do ex-tesoureiro de campanha do Collor, o PC Farias, morto em 24 de junho de 96. Quem fez o laudo falando que foi homicídio seguido de suicídio, ou seja, a namorada matou o PC depois se matou, foi o Fortunato Badam Palhares. Aí veio um contralaudo falando que era duplo homicídio, assinado por um médico legista de Alagoas chamado Jorge Sanguinetti. Eis que, no caso Isabela Nardoni, o Jorge Sanguinetti muda de lado e faz o contralaudo para inocentar a família, pago pela própria família. Qual o papel do Jorge Sanguinetti no contralaudo nessa trama do seu livro? Insignificante. Não considerei o material dele. É importante você falar, porque ele lançou um livro que foi bastante polêmico, onde ele falava que tinha um pedófilo nessa história, que lá. Nem a defesa, no final, ele sustentou esse laudo, né? Por que eles sustentaram essa versão? Porque um tenente que tinha coordenado as buscas do edifício London na noite do dia 29 para a madrugada do dia 30, ele acabou suicidando dias depois em envolvimento com pedofilia. Ele juntou essa informação com o fato de que a menina tinha um ferimento na vulva, provavelmente pela queda. Ele quis juntar isso. Mas até a defesa, no dia do processo, ela ignorou. Eu, no livro, eu também só cito de en passant essa informação, que eu acho que ela contribui pouco para a elucidação do caso. O que eu fiz? Eu não usei nem a tese da defesa, nem a tese da acusação. Eu peguei pessoas independentes que poderiam falar sobre esses pontos. No caso da Norma Bonacurso, falar do DNA, não existe ninguém superior a ela na Polícia Científica de São Paulo, na época que ela deu a entrevista, para poder falar desse laudo. Só relembrando, ela sempre acreditou na culpa do casal, mas ela não mentiu no laudo dela, não mente na avaliação dela. Isso é extremamente importante. Rogério Pagnan, a gente tem já... Acabou o nosso tempo. A gente tem mais uma última pergunta e eu tenho a penúltima pergunta que eu gostaria que você, por gentileza, falasse de uma forma bem rápida. A gente tem toda uma investigação oficial por parte da polícia científica, civil, enfim, em torno desse caso, um julgamento, passou pelo judiciário, eles foram condenados e tal. Aí vem o seu livro com 90% das histórias novas. Eu gostaria que você brevemente resumisse o que legitima os seus argumentos nesse livro para mim. Eu que vou ler esse livro, como que eu posso acreditar, falar, não, o Rogério está falando a verdade. Como que foram os bastidores, de uma forma bem rápida? Você esteve no apartamento, você teve uma imersão nessa história? O que te legitima? Esse livro é fruto de um trabalho de 5 anos de apuração.
5 anos de apuração. Eu fiz um estudo de todo o processo, de todo o laudo. Eu peguei pessoas, peritos que me ajudaram, né? E o livro, ele é baseado em documentos, ele é baseado em entrevistas, repetindo mais uma vez, e todas as informações, as mais importantes, ela tem a fonte. Você, como leitor, você vai poder pesquisar essa informação. Porque o que acontece muitas vezes no tribunal do júri? Às vezes a pessoa é condenada e nem necessariamente é com base de provas. Porque o jurado ele precisa estar convencido de que a pessoa é inocente ou culpada. Pode até desprezar as provas. O que eu fiz no livro? Eu apresento essa prova, você vai analisar como jurado. Sabe? Você vai ter essa possibilidade de analisar uma outra versão do que foi apresentada da questão oficial. Se desculpa, perfeito. Payan, quem matou Isabela Nardoni? Eu não sou capaz de falar isso. Depois de 5 anos de apuração totalmente isenta, o promotor, a polícia, ela não vai ficar muito satisfeita com algumas coisas que estão no livro. A defesa também não. A defesa também não. Mas, resumindo, quem disser que sabe o que aconteceu ali dentro, tirando ali, obviamente, a família e o casal, considerando que eles são culpados, quem disser que sabe o que aconteceu ali, não é com base no processo que foi apresentado. Foi um crime perfeito, então? Que o nosso tempo acabou. Porque infelizmente o nosso tempo acabou. A gente trocou um assunto aqui, falamos com o jornalista Rogério Payan, autor desse livro, O Pior dos Crimes, a história do assassinato de Isabela Nardoni, esse que está aqui em minhas mãos. Obrigado, o lançamento é dia 19 na livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis. Exatamente. E o lançamento é da editora Record. Quiser continuar o assunto lá. Tá certo. Obrigado. Vocês estão todos convidados, aliás. Obrigado, Rogério. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Um abraço para você. Agora, às 11h19, horário de Brasília.